avó foi abusada pelo próprio irmão no dia em que sua irmã faleceu e um segredo chocou. Simone sempre foi uma mulher que carregava o peso do silêncio. Aos 73 anos, seus olhos escondiam um mar de tormentas que pareciam nunca ter se acalmado. Ela morava em Porto Alegre, naquela velha casa cheia de memórias amareladas pelo tempo, onde o cheiro de café, misturado com papel envelhecido, dominava o ar. Mas por trás da fachada calma, sua história guardava um segredo mais frio do que o vento gelado que sopra no inverno gaúcho. Tudo começou numa triste manhã de outono, quando Maristela, sua irmã mais nova, morreu de repente. Uma daquelas perdas que queimam a alma com uma dor seca e impossivelmente sufocante. A casa mergulhou num silêncio pesado, quebrado apenas por sussurros e prantos abafados. Foi nesse mesmo dia que Augusto, seu irmão, virou uma sombra mais escura e ameaçadora sobre ela. O homem que deveria proteger virou seu maior pesadelo. Ela sentiu o medo dormindo lado a lado com ela. Foi ali, naquele instante entre a dor excruciante e a confusão, que as memórias enterradas e empoeiradas começaram a emergir como uma inundação feroz. As lembranças, antes trancadas, vieram à tona com força brutal. O choque não ficou só no corpo machucado. A mente, aquela prisão silenciosa, começou a quebrar as correntes. Foi então que os pais, mesmo com os cabelos já brancos e a saúde fragilizada pelo tempo, acordaram para a verdade. Eles seguraram Simone com uma mistura de culpa e alívio e juntos iniciaram uma batalha dolorosa pela cura dela. Uma jornada que se revelou aos poucos, entre lágrimas e mais segredos revelados. O que parecia ser um caminho insuportável se transformou numa busca por reconstrução. Simone se agarrou às palavras, encontrando na escrita um respiro, um refúgio contra as sombras do passado. Foi assim que nasceu a Casa das Mulheres. Uma ONG dedicada a acolher outras vozes quebradas pela violência. Um lugar de luz crua, feito para quem ainda vive. O ar ficou denso, o coração apertado e a mente de Simone girava numa pergunta que não saía. O que realmente aconteceu naquela casa, naquele outono trágico? E mais ainda, o que ela ainda precisa descobrir para, enfim, libertar sua alma? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No instante em que Simone se viu mergulhada em suas lembranças dolorosas, um barulho estrondoso a tirou do torpor. O telefone. Aconteceu algo grave. É sobre Maristela. A última palavra ecoou como um trovão. Simone se sentiu como se um balde de água fria fosse jogado sobre ela. Maristela,
A irmã que havia partido. Um mistério envolto em luto. O que poderia ser tão grave a ponto de Clara ligar assim? Uma dúvida esmagadora apertou seu peito. Sem pensar duas vezes, vestiu seu casaco e saiu correndo. O frio do outono, cortante, parecia insignificante diante da tempestade que se formava em sua mente. Chegando ao pequeno café onde costumava se reunir com amigas, viu Clara sentada à mesa, com os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. O olhar de Simone buscava respostas. "O que aconteceu, Clara?" perguntou em um sussurro. Eu recebi uma carta. Uma carta que parece ter vindo de Maristela." O ar ficou pesado. É um diário." As palavras de Clara explodiram na mente de Simone, como fogos de artifício. Um diário? De Maristela? Não podia ser. Era impossível não ter existido antes. Clara tirou um envelope de sua bolsa e abriu. As mãos de Simone tremiam enquanto ela puxava uma folha amarelada. O papel quase quebrando de tão antigo. "Leia", Clara insistiu. O nome de Simone não estava lá, mas havia algo sobre a irmã que a fez sentir um frio na espinha. A letra era familiar, mas as palavras eram venenosas. Um relato de doença mental, de anseios obscuros. E entre os rabiscos, um nome que fez o mundo de Simone desabar. Augusto. Seu irmão. O homem que havia se tornado um pesadelo. Ela fala sobre segredos, sobre algo que a atormentava desde criança. Clara continuou com a voz embargada. Acredito que ela sabia. Simone mal conseguia respirar. As memórias que tentava enterrar volta e meia foram devastadoras. O medo que sentia na infância agora se transformava em uma maré de confusão. E o que ela pensou que estava escondido no passado ressurgiria com uma força avassaladora. Tenta se lembrar, Simone. Tem algo na carta que pode mudar tudo. Clara insistiu, quase gritando. Cada palavra acendia um novo medo. E quando Simone finalmente leu a frase que se destacava, suas mãos tremiam. "Se um dia eu for embora, as verdades virão. Não confie em ninguém." O que isso significava? O tom da frase era uma condenação, como se Maristela quisesse que sua irmã ficasse ciente de algo que escapava de sua compreensão. Uma onda de desespero a envolveu. Cada pedaço de papel continha segredos que desafiavam tudo que acreditava saber sobre sua família. Por que Maristela não falou? O que ela sabia que poderia alterar a história de Simone? O olhar de Clara estava fixo em Simone, esperança e apreensão ao mesmo tempo. O mundo ao redor começou a girar. Havia um eco de risadas infantis, sombras da infância, que agora pareciam ameaçadoras e cheias de mentiras. "Precisamos descobrir a verdade, Simone. Não podemos deixar isso assim", Clara exclamou, enquanto o ar, agora denso, tornava-se mais difícil de respirar. E naquele momento, com o diário caindo de suas mãos e a realidade se desmoronando, Simone percebeu que a única coisa que restava era a certeza de que, por mais que tentasse esconder, o passado sempre volta para cobrar o que lhe pertence.
E assim, com os olhos cheios de lágrimas, Simone se perguntava se poderia suportar mais uma revelação devastadora. O que tinha sido enterrado ao longo dos anos ainda estava por vir, e sua vida nunca mais seria a mesma. Simone olhou fixamente para o diário nas mãos de Clara, o coração acelerando com cada segundo que passava. O que ela não sabia era que o pior estava prestes a acontecer. Uma turbulência de emoções a envolvia, enquanto a realidade parecia distorcida, como um espelho quebrado. E ali, sentada, àquele café quente, cercada por pessoas alheias à sua dor, a vida de Simone estava prestes a mudar drasticamente. Quando Clara, ansiosa, começou a contar mais sobre a carta, o barulho do café parecia silenciar ao redor delas. O desespero a consumia. "O que tem a Dona Maria?" ela perguntou, a voz um fio tenso de angustiado. Clara olhou para os lados como se temesse que alguém pudesse ouvir. A voz dela quase falhou. Parece que ela sabia de tudo, que ela era, de certa forma, cúmplice, e há referências a encontros secretos. Simone sentia o sangue ferver em suas veias. Todo aquele tempo, suas lembranças tinham sido marcadas por um silêncio ensurdecedor. E agora, sua infância estava sendo transformada em um cenário de trapaça e engano. Era impossível que Dona Maria, a boa vizinha, fosse parte de tudo isso. Não pode ser. A frase escapuliu de seus lábios, como se tivesse esperanças de que aquilo não fosse verdade. A expressão de Clara era grave, e antes que ela pudesse processar, um grito explodiu no ar do café. FBI! O som cortou o ambiente como uma faca. Era uma cena que Simone jamais poderia imaginar. Agentes entraram em massa e o caos tomou conta do lugar. O coração de Simone disparou enquanto olhava para os homens de terno em busca da origem daquele grito. Pessoas gritavam, algumas tentavam sair correndo e outras se encolhiam nas cadeiras. Uma agitação crescente tomava conta do espaço. Clara permaneceu ali, ainda paralisada, observando. Simone sentiu algo colidir dentro dela. Estavam atrás de alguém. A coincidência a fez tremer. Será que havia algo ali naquele café que ligava a história delas a esse alvoroço? O medo e a ansiedade corriam por suas veias como um veneno. Um dos agentes se aproximou da mesa. O olhar dele era penetrante, e de repente tudo se calou ao redor. Tivemos de informações sobre Dona Maria e a senhora Simone. Ele começou, e a menção do nome dela fez seu estômago revirar. Acreditamos que ela possa estar conectada a uma investigação séria. Os olhos de Clara se arregalaram em choque. Simone ficou em estado de torpor. O que Dona Maria tinha a ver com tudo isso? Que segredos mais estavam enterrados sob a superfície de sua vida pacata? O agente continuou, sem se importar com o tumulto ao redor. Logo, a verdade gelada começou a se formar em sua mente, dando espaço ao pavor. A imagem de sua infância descrita por Maristela e os mistérios envolvendo o irmão agora pareciam muito mais sombrios. E como o diário de Maristela na mão, a urgência da situação se tornou ainda mais real. Qual era o preço da verdade que estava prestes a ser revelada?
Simone percebeu que as peças do quebra-cabeça estavam mais distantes do que nunca, e o fio da história se entrelaçava em algo muito mais complexo. Assim, o choque que a envolveu a fez questionar a própria natureza das relações em seu passado. O que mais ela não sabia? As sombras da história familiar estavam presas. Uma turbulência de emoções a envolvia, enquanto a realidade parecia distorcida, como um espelho quebrado. E ali, sentada naquele café quente, cercada por pessoas alheias à sua dor, a vida de Simone estava prestes a mudar drasticamente. Quando Clara, ansiosa, começou a contar mais sobre a carta, o barulho do café parecia silenciar ao redor delas. As palavras saíam de sua boca como se fossem uma bomba prestes a explodir. A atmosfera ficava cada vez mais tensa quando ela disse, quase em um sussurro ofegante: Ela menciona uma outra pessoa, Simone. Um nome. E enquanto Clara hesitava, o coração de Simone parecia pendurado na borda de um precipício. O nome é Dona Maria. Simone sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Dona Maria, a velha vizinha que sempre esteve por perto, cujos conselhos sempre considerou sábios. O nó na garganta ficou mais apertado, enquanto a mente de Simone tentava fazer sentido daqueles fragmentos. O desespero a consumia. O que tenha? Clara olhou para os lados como se temesse que alguém pudesse ouvir. A voz dela quase falhou. Parece que ela sabia de tudo, que ela era, de certa forma, cúmplice. E há referências a encontros secretos. Simone sentia o sangue ferver em suas veias. A infância marcada por um silêncio ensurdecedor agora se transformava em um cenário de trapaça e engano. Era impossível que Dona Maria, a boa vizinha, fosse parte de tudo isso. Não pode ser. A frase escapuliu de seus lábios, como se ainda tivesse esperanças de que aquilo não fosse verdade. A expressão de Clara era grave, e antes que ela pudesse processar, um grito explodiu no ar do café. FBI. O som cortou o ambiente como uma faca. Era uma cena que Simone jamais poderia imaginar. Agentes entraram em massa e o caos tomou conta do lugar. O coração de Simone disparou enquanto olhava para os homens de terno em busca da origem daquele grito. Pessoas gritavam, algumas tentavam sair correndo e outras se encolhiam nas cadeiras. Uma agitação crescente dominava o espaço. Clara permaneceu ali, ainda paralisada, observando. Simone sentiu algo colidir dentro dela. Estavam atrás de alguém. A coincidência a fez tremer. Será que havia algo ali, naquele café, que ligava a história delas a esse alvoroço? O medo e a ansiedade corriam por suas veias como um veneno. Um dos agentes se aproximou da mesa. O olhar dele era penetrante e, de repente, tudo se calou ao redor. Precisamos de informações sobre Dona Maria e a Senhora Simone, ele começou, e a menção do nome dela fez seu estômago revirar. Acreditamos que ela possa estar conectada a uma investigação séria. Os olhos de Clara se arregalaram em choque. Simone ficou em estado de torpor. O que Dona Maria tinha a ver com tudo isso?
Que segredos mais estavam enterrados sob a superfície de sua vida pacata? O agente continuou, sem se importar com o tumulto ao redor. Logo, a verdade gelada começou a se formar em sua mente, dando espaço ao pavor. A imagem de sua infância, aquela descrita por Maristela, e os mistérios envolvendo o irmão agora pareciam muito mais sombrios. No entanto, o que veio a seguir foi ainda mais impactante. Do fundo do café, um grito rasgou o ar. Pare! Não faça isso! Era uma mulher, suas palavras carregadas de desespero. Os agentes a encararam com perplexidade. Simone não conseguia entender. Dona Maria? O que ela estava fazendo ali? Uma série de lembranças começou a fluir em sua mente, instantâneas de risadas, conselhos e abraços calorosos. Mas como isso se conectava com o que estava acontecendo agora? O nó na garganta de Simone se apertou. Ela não sabe de nada, continuou Dona Maria, entre soluços. Não foi assim. Os agentes pareciam surpresos com a intensidade da cena. Mas um deles avançou, segurando Dona Maria pelos braços. Precisamos falar com você, Maria. E num movimento abrupto, Dona Maria se virou para Simone, o olhar desesperado. Eu não tive escolha, Simone. Eu tentei. Eu realmente tentei proteger você. Simone sentiu como se o chão desmoronasse. A vida dela havia se transformado em um cruzamento de caminhos impossíveis. O que sua vizinha, alguém que sempre a sustentou, estava tentando dizer? O que mais estava escondido? O que era essa escolha que Dona Maria mencionara? Uma sombra de dúvida pairou sobre ela, enquanto tudo girava ao seu redor. Nesse instante, o universo parecia se distorcer. E a carga emocional era pesada demais para suportar. Qual era o verdadeiro preço da verdade que estava prestes a ser revelada? O que mais estava enterrado sob a superfície de sua vida? As respostas pareciam mais distantes do que nunca. E Simone, com o choque invadindo sua mente, percebeu que a luta pelo passado tinha se intensificado e tudo o que ela acreditava sobre sua vida estava prestes a ser desafiado de formas que lhe pareciam inimagináveis. Simone olhou fixamente para o diário nas mãos de Clara, o coração acelerando com cada segundo que passava. Quando Clara, ansiosa, começou a contar mais sobre a carta, o barulho do café parecia silenciar ao redor delas. As palavras saíam de sua boca como se fossem uma bomba prestes a explodir. A atmosfera ficava cada vez mais tensa quando ela disse, quase num sussurro ofegante: Ela menciona uma outra pessoa, Simone. O nome. E enquanto Clara hesitava, o coração de Simone parecia pendurado na borda de um precipício. O nome é Dona Maria. Simone sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Dona Maria? A velha vizinha que sempre esteve por perto, cujos conselhos sempre considerou sábios? O nó na garganta ficou mais apertado enquanto a mente de Simone tentava fazer sentido daqueles fragmentos. O desespero a consumia. O que tem a Dona Maria? Ela perguntou, a voz um fio penso de angústia. Clara olhou para os lados, como se temesse que alguém pudesse ouvir. A voz dela quase falhou. Parece que ela sabia de tudo.
que ela era, de certa forma, cúmplice. E há referências a encontros secretos. Simone sentiu o sangue ferver em suas veias. A infância marcada por um silêncio ensurdecedor agora se transformava em um cenário de trapaça e engano. Era impossível que Dona Maria, a boa vizinha, fosse parte de tudo isso. Não pode ser. A frase escapuliu de seus lábios, como se ainda tivesse esperanças de que aquilo não fosse verdade. A expressão de Clara era grave, e antes que ela pudesse processar, um grito explodiu no ar do café. FBI. O som cortou o ambiente como uma faca. Era uma cena que Simone jamais poderia imaginar. Agentes entraram em massa e o caos tomou conta do lugar. O coração de Simone disparou enquanto olhava para os homens de terno em busca da origem daquele grito. Pessoas gritavam. Algumas tentavam sair correndo e outras se encolhiam nas cadeiras. Uma agitação crescente dominava o espaço. Clara permaneceu ali, ainda paralisada, observando. Simone sentiu algo colidir dentro dela. Estavam atrás de alguém. A coincidência a fez tremer. Será que havia algo ali, naquele café, que ligava a história delas a esse alvoroço? O medo e a ansiedade corriam por suas veias como um veneno. Um dos agentes se aproximou da mesa. O olhar dele era penetrante e, de repente, tudo se calou ao redor. Precisamos de informações sobre Dona Maria e a senhora Simone. Ele começou, e a menção do nome dela fez seu estômago revirar. Acreditamos que ela possa estar conectada a uma investigação séria. Os olhos de Clara se arregalaram em choque. Simone ficou em estado de torpor. O que Dona Maria tinha a ver com tudo isso? Que segredos mais estavam enterrados sob a superfície de sua vida pacata? O agente continuou, sem se importar com o tumulto ao redor. Logo, a verdade gelada começou a se formar em sua mente, dando espaço ao pavor, à imagem de sua infância, aquela descrita por Maristela, e os mistérios envolvendo o irmão agora pareciam muito mais sombrios. Do fundo do café, um grito rasgou o ar. Pare, não faça isso. Era uma mulher, suas palavras carregadas de desespero. Todos no café viraram o olhar na mesma direção. E em meio ao pânico, uma figura conhecida apareceu. Era a Dona Maria, com lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Por favor, não levem ela, gritou. Os agentes a encararam com perplexidade. Simone não conseguia entender. Dona Maria, o que ela estava fazendo ali? Uma série de lembranças começou a fluir em sua mente, instantâneas de risadas, conselhos e abraços calorosos. Mas como isso se conectava com o que estava acontecendo agora? O nó na garganta de Simone se apertou. Ela não sabe de nada, continuou Dona Maria entre soluços. Não foi assim. Os agentes pareciam surpresos com a intensidade da cena. Mas um deles avançou, segurando Dona Maria pelos braços. Precisamos falar com você, Maria. E, num movimento abrupto, Dona Maria se virou para Simone, o olhar desesperado. Eu não tive escolha, Simone. Eu realmente tentei proteger você. Simone sentiu como se o chão desmoronasse. A vida dela havia se transformado em um cruzamento de caminhos impossíveis. O que sua vizinha, alguém que sempre a sustentou, estava tentando dizer. O que mais estava escondido? Nesse instante, algo dentro de Simone explodiu. Proteger? Proteger como? Você sabia de tudo. As palavras saíram com um peso
Impossível. O café tinha se tornado uma panela de pressão, explodindo em murmúrios e olhares confusos. Sim, mas não como você imagina. Havia muito mais em jogo. Dona Maria puxou a respiração, enquanto os agentes agora estavam a poucos passos. Como assim? Que jogo é esse? Simone berrava, com uma voz saturada de dor e raiva. Era como se uma luz pulsante estivesse sendo exposta a toda a sua vida. Antes que Dona Maria pudesse responder, o agente olhou novamente para as duas, claras ordens nos olhos. E no meio daquela confusão, Clara gritou: Espere, o diário tem detalhes que podem mudar tudo. Nesse momento de incerteza, algo aconteceu. Um dos agentes, enquanto tentava prender Dona Maria, derrubou uma carta antiga do bolso e ela escorregou até os pés de Simone. Ela se agachou rapidamente e a pegou, o coração em chamas. Ao abrir, não podia acreditar no que lia. Era uma carta de amor, cheia de risos e promessas. Mas ali, no final, um nome que deixou Simone sem ar. Aqui está. Ela olhou para Clara, os olhos arregalados. Um nome que eu nunca esperava ver. E enquanto as palavras a penetravam como facas, a verdade se impunha em um misto de horror e revelação. O ciclo já estava em movimento, e a linha entre amigos e inimigos se tornava a cada instante mais difusa. Simone olhou para Dona Maria, e o que estava prestes a dizer poderia transformar tudo de novo. O que mais poderia ser revelado e que ainda estava escondido? Simone olhou fixamente para o diário nas mãos de Clara, o coração acelerando com cada segundo. O que ela não sabia era que o pior estava prestes a acontecer. Uma turbulência de emoções a envolvia, enquanto a realidade parecia distorcida, como um espelho quebrado. E ali, sentada naquele café quente, cercada por pessoas alheias à sua dor, a vida de Simone estava prestes a mudar drasticamente. Quando Clara, ansiosa, começou a contar mais sobre a carta, o barulho do café parecia silenciar ao redor delas. As palavras saíam de sua boca como se fossem uma bomba prestes a explodir. A atmosfera ficava cada vez mais tensa quando ela disse, quase em um sussurro ofegante: Ela menciona uma outra pessoa, Simone, um nome, e enquanto Clara hesitava, o coração de Simone parecia pendurado na borda de um precipício. O nome é Dona Maria. Simone sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Dona Maria, a velha vizinha que sempre esteve por perto, cujos conselhos sempre considerou sábios. O nó na garganta ficou mais apertado, enquanto a mente de Simone tentava fazer sentir. Ela perguntou, a voz um fio tenso de angústia. Clara olhou para os lados, como se temesse que alguém pudesse ouvir. A voz dela quase falhou. Parece que ela sabia de tudo, que ela era, de certa forma, cúmplice. E há referências a encontros secretos. Simone sentiu sangue ferver em suas veias. A infância marcada por um silêncio ensurdecedor agora se transformava em um cenário de trapaça e engano. Era impossível que Dona Maria, a boa vizinha, fosse parte de tudo isso. Não pode ser. A frase escapunhou de seus lábios, como se ainda tivesse esperanças de que aquilo não fosse verdade. A expressão de Clara era grave, e antes que ela pudesse processar,
Um grito explodiu no ar do café. FBI! O som cortou o ambiente como uma faca. Era uma cena que Simone jamais poderia imaginar. Agentes entraram em massa e o caos tomou conta do lugar. O coração de Simone disparou enquanto olhava para os homens de terno, em busca da origem daquele grito. Pessoas gritavam. Algumas tentavam sair correndo e outras se encolhiam nas cadeiras. Uma agitação crescente dominava o espaço. Clara permaneceu ali, ainda paralisada, observando. Simone sentiu algo colidir dentro dela. Estavam atrás de alguém. A coincidência a fez tremer. Será que havia algo ali, naquele café, que ligava a história delas a esse alvoroço? O medo e a ansiedade corriam por suas veias como um veneno. Um dos agentes se aproximou da mesa. O olhar dele era penetrante e, de repente, tudo se calou ao redor. Precisamos de informações sobre Dona Maria e a Senhora Simone. Ele começou, e a menção do nome dela fez seu estômago revirar. Acreditamos que ela possa estar conectada a uma investigação séria. Os olhos de Clara se arregalaram em choque. Simone ficou em estado de torpor. O que Dona Maria tinha a ver com tudo isso? Que segredos mais estavam enterrados sob a superfície de sua vida pacata? O agente continuou, sem se importar com o tumulto ao redor. Logo, a verdade gelada começou a se formar em sua mente, dando espaço ao pavor. A imagem de sua infância, aquela descrita por Maristela, e os mistérios envolvendo o irmão, agora pareciam muito mais sombrios. Do fundo do café, um grito rasgou o ar. "Pare! Não faça isso!" Era uma mulher, suas palavras carregadas de desespero. Todos no café viraram o olhar na mesma direção. E em meio ao pânico, uma figura conhecida apareceu. Era Dona Maria, com lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. "Por favor, não levem ela!" gritou. Os agentes a encararam com perplexidade. Simone não conseguia entender. Dona Maria? O que ela estava fazendo ali? Uma série de lembranças começou a fluir em sua mente. Instantâneas de risadas, conselhos e abraços calorosos. Mas como isso se conectava com o que estava acontecendo agora? O nó na garganta de Simone se apertou. "Ela não sabe de nada!" continuou Dona Maria entre soluços. "Não foi assim!" Os agentes pareciam surpresos com a intensidade da cena. Mas um deles avançou, segurando Dona Maria pelos braços. "Precisamos falar com você, Maria." E num movimento abrupto, Dona Maria se virou para Simone, o olhar desesperado. "Eu não tive escolha, Simone. Eu tentei. Ponto. Eu realmente tentei proteger você." Simone sentiu como se o chão desmoronasse. A vida dela havia se transformado em um cruzamento de caminhos impossíveis. O que sua vizinha, alguém que sempre a sustentou, estava tentando dizer? O que mais estava escondido? Nesse instante, algo dentro de Simone explodiu. Proteger? Proteger como? Você sabia de tudo. As palavras saíram com um peso impossível. O café tinha se tornado uma panela de pressão, explodindo em murmúrios e olhares confusos. Antes que Dona Maria pudesse responder, o agente olhou novamente para as duas, claras ordens nos olhos. E no meio daquela confusão, Clara gritou: "Espere! O diário tem detalhes que podem mudar tudo." Nesse momento de incerteza, algo aconteceu.
Um dos agentes, enquanto tentava prender Dona Maria, derrubou uma carta antiga do bolso e ela escorregou até os pés de Simone. Ela se agachou rapidamente e a pegou, o coração em chamas. Ao abrir, não podia acreditar no que lia. Era uma carta de amor, cheia de risos e promessas. Mas ali, no final, um nome que deixou Simone sem ar. Aqui está! Ela olhou para Clara, os olhos arregalados. Um nome que eu nunca esperava ver. E enquanto as palavras a penetravam como facas, a verdade se impunha em um misto de horror e revelação. O ciclo já estava em movimento, e a linha entre amigos e inimigos se tornava paus, negro, a cada instante mais difusa. Simone olhou para Dona Maria e o que estava prestes a dizer poderia transformar tudo de novo. O que mais poderia ser revelado e que ainda estava escondido? Simone olhou fixamente para o diário nas mãos de Clara, o coração acelerando com cada segundo que passava. O que ela não sabia era que o pior estava prestes a acontecer. Uma turbulência de emoções a envolvia, enquanto a realidade parecia distorcida, como um espelho quebrado. E ali, sentada naquele café quente, as palavras saíam de sua boca como se fossem uma bomba prestes a explodir. A atmosfera ficava cada vez mais tensa quando ela disse, quase em um sussurro ofegante, ela menciona uma outra pessoa. Simone, um nome. E enquanto Clara hesitava, o coração de Simone parecia pendurado na borda de um precipício. O nome é Dona Maria. Simone sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Dona Maria, a velha vizinha que sempre esteve por perto, cujos conselhos sempre considerou sábios. O nó na garganta ficou mais apertado, enquanto a mente de Simone tentava fazer sentido daqueles fragmentos. O desespero a consumia. O que tem a Dona Maria? Ela perguntou, a voz um fio penso de angústia. Clara olhou para os lados, como se temesse que alguém pudesse ouvir. A voz dela quase falhou. Parece que ela sabia de tudo, que ela era, de certa forma, cúmplice, e há referências a encontros secretos. Simone sentia o sangue ferver em suas veias. A infância marcada por um silêncio ensurdecedor agora se transformava em um cenário de trapaça e engano. Era impossível que Dona Maria, a boa vizinha, fosse parte de tudo isso. Não pode ser! A frase escapuliu de seus lábios, como se ainda tivesse esperanças de que aquilo não fosse verdade. A expressão de Clara era grave, e antes que ela pudesse processar, um grito explodiu no ar do café. FBI! O som cortou o ambiente como uma faca. Era uma cena que Simone jamais poderia imaginar. Agentes entraram em massa e o caos tomou conta do lugar. O coração de Simone disparou enquanto olhava para os homens de terno em busca da origem daquele grito. Pessoas gritavam, algumas tentavam sair correndo e outras se encolhiam nas cadeiras. Uma agitação crescente dominava o espaço. Clara permaneceu ali, ainda paralisada, observando. Simone sentiu algo colidir dentro dela. Estavam atrás de alguém. A coincidência a fez tremer. Será que havia algo ali? Naquele café que ligava a história delas a esse alvoroço? O medo e a ansiedade corriam por suas veias como um veneno. Um dos agentes se aproximou da mesa. O olhar dele era penetrante e, de repente, tudo se calou ao redor. Precisamos de informações sobre Dona Maria e a senhora Simone. Ele começou, e a menção do nome dela fez seu estômago revirar.
Acreditamos que ela possa estar conectada a uma investigação séria. Os olhos de Clara se arregalaram em choque. Simone ficou em estado de torpor. O que Dona Maria tinha a ver com tudo isso? Segredos, mas estavam enterrados sob a superfície de sua vida pacata. O agente continuou, sem se importar com o tumulto ao redor. Logo, a verdade gelada começou a se formar em sua mente, dando espaço ao pavor. A imagem de sua infância, aquela descrita por Maristela, e os mistérios envolvendo o irmão, agora pareciam muito mais sombrios. Do fundo do café, um grito rasgou o ar. Pare, não faça isso. Era uma mulher, suas palavras carregadas de desespero. Todos no café viraram o olhar na mesma direção. E em meio ao pânico, uma figura conhecida apareceu. Era Dona Maria, com lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Por favor, não levem ela, gritou. Os agentes a encararam com perplexidade. Simone não conseguia entender. Dona Maria, o que ela estava fazendo ali? Uma série de lembranças começou a fluir em sua mente, instantâneas de risadas, conselhos e abraços calorosos. Mas como isso se conectava com o que estava acontecendo agora? O nó na garganta de Simone se apertou. Ela não sabe de nada, continuou Dona Maria entre soluços. Não foi assim. Os agentes pareciam surpresos com a intensidade da cena, mas um deles avançou, segurando Dona Maria pelos braços. Precisamos falar com você, Maria. E num movimento abrupto, Dona Maria se virou para Simone, o olhar desesperado. Eu não tive escolha, Simone. Eu tentei. Eu realmente tentei proteger você. Simone sentiu como se o chão desmoronasse. A vida dela havia se transformado em um cruzamento de caminhos impossíveis. O que se avizinha, alguém que sempre a sustentou, estava tentando dizer? O que mais estava escondido? Nesse instante, tudo mudou. O agente olhou nos olhos de Dona Maria, e uma troca de olhares silenciosa foi suficiente para que outra mulher, uma desconhecida na multidão, se aproximasse. Ela carregava uma pasta, e enquanto se aproximava, o aroma do café parecia evaporar. Uma parada súbita do tempo. Sou a doutora Carolina da polícia, disse ela, com a voz trêmula, mas firme, e precisamos falar sobre o que aconteceu com Maristela. Simone sentiu um frio na espinha. Algo no tom dela soava diferente, desestabilizador. A mulher continuou. Analisamos alguns arquivos e encontramos registros que ligam sua irmã a um caso antigo. Um caso de abuso e encobrimento que envolve a sua família, Dona Maria. Cada palavra que era como um soco no estômago. Precisamos que você nos ajude para resolver isso. O ar ficou elétrico. Onde estava a segurança do que Simone conhecia? O que você quer dizer com encobrimento? Simone mal conseguia respirar. Não posso falar aqui. Doutora Carolina fez o gesto, indicando um canto mais tranquilo do café. Há mais envolvido. Alguém pode estar em perigo. Clara, petrificada, segurou a mão de Simone. O mundo ao seu redor girava. A revelação tinha contornos sombrios e dúvidas apertadas. A verdade que ela buscava parecia mais distante do que nunca, e cada nova peça do quebra-cabeça lançava novas sombras sobre suas memórias. Simone encarou Dona Maria,
E o que estava prestes a dizer poderia transformar tudo de novo. O que mais poderia ser revelado e que ainda estava escondido? Enquanto olhava para a desconhecida e o burburinho crescente no café, um pensamento atravessou sua mente. O que mais a verdade poderia custar? Simone olhou fixamente para o diário nas mãos de Clara, o coração acelerando com cada segundo que passava. O que ela não sabia era que o pior estava prestes a acontecer. Uma turbulência de emoções a envolvia, enquanto a realidade parecia distorcida, como um espelho quebrado. E ali, sentada naquele café quente, cercada por pessoas alheias à sua dor, a vida de Simone estava prestes a mudar drasticamente. Quando Clara, ansiosa, começou a contar mais sobre a carta, o barulho do café parecia silenciar ao redor delas. As palavras saíam de sua boca como se fossem uma bomba prestes a explodir. A atmosfera ficava cada vez mais tensa quando ela disse, quase em um sussurro ofegante: "Ela menciona uma outra pessoa, Simone. Um nome." E enquanto Clara hesitava, o coração de Simone parecia pendurado na borda de um precipício. O nome é Dom. O desespero a consumia. "O que tem a Dona Maria?" ela perguntou, a voz um fio tenso de angústia. Ela... Clara olhou para os lados, como se temesse que alguém pudesse ouvir. A voz dela quase falhou. Parece que ela sabia de tudo, que ela era de certa forma cúmplice. E há referências a encontros secretos. Simone sentiu sangue ferver em suas veias. A infância marcada por um silêncio ensurdecedor agora se transformava em um cenário de trapaça e engano. Era impossível que Dona Maria, a boa vizinha, fosse parte de tudo isso. Não pode ser. A frase escapuliu de seus lábios, como se ainda tivesse esperanças de que aquilo não fosse verdade. A expressão de Clara era grave, e antes que ela pudesse processar, um grito explodiu no ar do café. Oh, FBI! O som cortou o ambiente como uma faca. Era uma cena que Simone jamais poderia imaginar. Agentes entraram em massa e o caos tomou conta do lugar. O coração de Simone disparou enquanto olhava para os homens de terno em busca da origem daquele grito. Pessoas gritavam, algumas tentavam sair correndo e outras se encolhiam nas cadeiras. Uma agitação crescente dominava o espaço. Clara permaneceu ali, ainda paralisada, observando. Simone sentiu algo colidir dentro dela. Estavam atrás de alguém. A coincidência fez tremer. Será que havia algo ali naquele café que ligava a história delas a esse alvoroço? O medo e a ansiedade corriam por suas veias como um veneno. Um dos agentes se aproximou da mesa. O olhar dele era penetrante. E, de repente, tudo se calou ao redor. "Precisamos de informações sobre Dona Maria e a Senhora Simone", ele começou, e a menção do nome dela fez seu estômago revirar. "Acreditamos que ela possa estar conectada a uma investigação séria." Os olhos de Clara se arregalaram em choque. Simone ficou em estado de torpor. O que Dona Maria tinha a ver com tudo isso? Que segredos mais estavam enterrados sob a superfície de sua vida pacata? O agente continuou, sem se importar com o tumulto ao redor. Logo, a verdade gelada começou a se formar em sua mente, dando espaço ao pavor. A imagem de sua infância, aquela descrita por Maestela, e os mistérios envolvendo o irmão, agora pareciam muito mais sombrios. Do fundo do café, um grito rasgou o ar. "Pare! Não faça isso!" Era uma mulher, suas palavras carregadas de desespero.
Todos no café viraram o olhar na mesma direção, e em meio ao pânico, uma figura conhecida apareceu. Era Dona Maria, com lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. "Por favor, não levem ela!" gritou. Os agentes a encararam com perplexidade. Simone não conseguia entender. Dona Maria? O que ela estava fazendo ali? Uma série de lembranças começou a fluir em sua mente, instantâneas de risadas, conselhos e abraços calorosos. Mas como isso se conectava com o que estava acontecendo agora? O nó na garganta de Simone se apertou. "Ela não sabe de nada", continuou Dona Maria, entre soluços. "Não foi assim." Os agentes pareciam surpresos com a intensidade da cena. Mas um deles avançou, segurando Dona Maria pelos braços. "Precisamos falar com você, Maria!" E num movimento abrupto, Dona Maria se virou para Simone, o olhar desesperado. "Eu não tive escolha, Simone. Eu realmente tentei proteger você." Simone sentiu como se o chão desmoronasse. A vida dela havia se transformado em um cruzamento de caminhos impossíveis. O que sua vizinha, alguém que sempre a sustentou, estava tentando dizer? O que mais estava escondido? Nesse instante, as portas do café se abriram com estrondo, e um homem de terno escuro, com um olhar intenso, entrou. Ele avançou, ignorando o caos, e se dirigiu diretamente ao agente que interrogava Dona Maria. "Você precisa ouvir isso", disse o homem, sua voz firme e autoritária. "O caso de Maristela envolvia mais pessoas do que pensamos. Um dos principais suspeitos é alguém próximo a você, Simone." Ela sentiu um frio na espinha e, em um gesto involuntário, tomou um passo para trás, enquanto a revelação desmoronava sua segurança. "Quem?" ela perguntou, a voz tremendo. "Augusto, seu irmão. Mas há algo mais." Ele hesitou, como se lutasse contra suas palavras. Ele não foi o único envolvido. Um murmúrio de incredulidade percorreu o café. As expressões em seus rostos se tornaram uma mistura de choque e compaixão. O agente olhou para Simone, e o silêncio se tornou ensurdecedor. Ele também tinha um cúmplice. E esse cúmplice... A voz do homem se quebrou, e o olhar dele dilatou. Esse cúmplice é ninguém menos que Dona Maria. Simone ficou paralisada. Dona Maria? A mulher que sempre a protegia? As lágrimas de Maria desapareciam em meio ao mar de confusão. Ela comportava-se como uma estranha, enquanto a verdade virava cada vez mais insuportável. "Não!" gritou Simone, a dor explodindo em suas veias. "Isso não pode ser verdade." "É a verdade, Simone!" o homem exclamou. Mas Dona Maria interrompeu. "Não! Você não entende! Eu só queria proteger você. Eu não sabia como." Suas palavras explodiram em desespero. Simone olhou para a mulher que havia sido como uma mãe, a sustentação que a impediu de afundar na dor. O que mais não sabia? Frases embrulhavam sua mente. Segredos, mentiras. E com essa bomba explodindo em sua vida, uma certeza começou a emergir. Ela não poderia mais confiar em ninguém. E os laços familiares que achava inquebráveis estavam à beira do colapso. A verdadeira natureza de todos ao seu redor se revelava em matizes de traição. Ali, presa entre a verdade e a ilusão, ela percebeu que a luta estava apenas começando, e no fundo, uma pergunta ecoava: o que mais estava escondido? Simone olhou fixamente para o diário nas mãos de Clara, o coração acelerando com cada segundo que passava.
O que ela não sabia era que o pior estava prestes a acontecer. Uma turbulência de emoções a envolvia, enquanto a realidade parecia distorcida, como um espelho quebrado. E ali, sentada naquele café quente, cercada por pessoas alheias à sua dor, a vida de Simone estava prestes a mudar drasticamente. Quando Clara, ansiosa, começou a contar mais sobre a carta, o barulho do café parecia silenciar ao redor delas. As palavras saíam de sua boca como se fossem uma bomba prestes a explodir. A atmosfera ficava cada vez mais tensa quando ela disse, quase num sussurro ofegante. Ela menciona uma outra pessoa, Simone. Um nome, e enquanto Clara hesitava, o coração de Simone parecia pendurado na borda de um precipício. O nó na garganta ficou mais apertado enquanto a mente de Simone tentava fazer sentido daqueles fragmentos. O desespero a consumia. "O que tem a Dona Maria?" ela perguntou, a voz um fio tenso de angústia. Clara olhou para os lados, como se temesse que alguém pudesse ouvir. A voz dela quase falhou. Parece que ela sabia de tudo, que ela era de certa forma cúmplice. E há referências a encontros secretos. Simone sentiu o sangue ferver em suas veias. A infância marcada por um silêncio ensurdecedor agora se transformava em um cenário de trapaça e engano. Era impossível que Dona Maria, a boa vizinha, fosse parte de tudo isso. "Não pode ser!" A frase escapuliu de seus lábios, como se ainda tivesse esperanças de que aquilo não fosse verdade. A expressão de Clara era grave. E antes que ela pudesse processar, um grito explodiu no ar do café. "FBI!" O som cortou o ambiente como uma faca. Era uma cena que Simone jamais poderia imaginar. Agentes entraram em massa e o caos tomou conta do lugar. O coração de Simone disparou enquanto olhava para os homens de terno em busca da origem daquele grito. Pessoas gritavam. Algumas tentavam sair correndo e outras se encolhiam nas cadeiras. Uma agitação crescente dominava o espaço. Clara permaneceu ali, ainda paralisada, observando. Simone sentiu algo colidir dentro dela. Estavam atrás de alguém. A coincidência a fez tremer. Será que havia algo ali naquele café que ligava a história delas a esse alvoroço? O medo e a ansiedade corriam por suas veias como um veneno. Um dos agentes se aproximou da mesa. O olhar dele era penetrante. E de repente tudo se calou ao redor. "Precisamos de informações sobre Dona Maria e a Senhora Simone." Ele começou. E a menção do nome dela fez seu estômago revirar. "Acreditamos que ela possa estar conectada a uma investigação séria." Os olhos de Clara se arregalaram em choque. Simone ficou em estado de torpor. O que Dona Maria tinha a ver com tudo isso? Que segredos mais estavam enterrados sob a superfície de sua vida pacata? O agente continuou, sem se importar com o tumulto ao redor. Logo, a verdade gelada começou a se formar em sua mente, dando espaço ao pavor. A imagem de sua infância, aquela descrita por Maristela, e os mistérios envolvendo o irmão agora pareciam muito mais sombrios. Do fundo do café, um grito rasgou o ar. "Pare, não faça isso!" Era uma mulher, suas palavras carregadas de desespero. Todos no café viraram o olhar na mesma direção. E, em meio ao pânico, uma figura conhecida apareceu. Era Dona Maria, com lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. "Por favor, não levem ela!" gritou. Os agentes a encararam com perplexidade. Simone não conseguia entender. Dona Maria? O que ela estava fazendo ali?
Uma série de lembranças começou a fluir em sua mente, instantâneas de risadas, conselhos e abraços calorosos. Mas como isso se conectava com o que estava acontecendo agora? O nó na garganta de Simone se apertou. Ela não sabe de nada, continuou Dona Maria entre soluços. Não foi assim. Os agentes pareciam surpresos com a intensidade da cena, mas um deles avançou, segurando Dona Maria pelos braços. Precisamos falar com você, Maria. Num movimento abrupto, Dona Maria se virou para Simone, o olhar desesperado. Eu não tive escolha, Simone. Eu tentei. Eu realmente tentei proteger você. Simone sentiu como se o chão desmoronasse. A vida dela havia se transformado em um cruzamento de caminhos impossíveis. O que sua vizinha, alguém que sempre a sustentou, estava tentando dizer? O que mais estava escondido? Nesse instante, tudo mudou. O agente olhou nos olhos de Dona Maria e uma troca de olhares silenciosa foi suficiente para que outra mulher, uma desconhecida na multidão, se aproximasse. Ela carregava uma pasta e, enquanto se aproximava, o aroma do café parecia evaporar. Uma parada súbita do tempo. Sou a doutora Carolina, da polícia, disse ela, com uma voz trêmula, mas firme. E precisamos falar sobre o que aconteceu com Maristela. Simone sentiu um frio na espinha. Algo no tom dela soava diferente, desestabilizador. A mulher continuou. Analisamos alguns arquivos e encontramos registros que ligam sua irmã a um caso antigo. Um caso de abuso e encobrimento que envolve a sua família, Dona Maria. Cada palavra era como um soco no estômago. Precisamos que você nos ajude a resolver isso. O ar ficou elétrico. Onde estava a segurança do que Simone conhecia? O que você quer dizer com encobrimento? Simone mal conseguia respirar. Não posso falar aqui. Doutora Carolina fez um gesto, indicando um canto mais tranquilo do café. Há mais envolvido. Alguém pode estar em perigo. Clara, petrificada, segurou a mão de Simone. O mundo ao seu redor girava. A revelação tinha contornos sombrios e dúvidas apertadas. A verdade que ela buscava parecia mais distante do que nunca. E cada nova peça do quebra-cabeça lançava novas sombras sobre suas memórias. Simone encarou Dona Maria, e o que estava prestes a dizer poderia transformar tudo de novo. O que mais poderia ser revelado e que ainda estava escondido, enquanto olhava para a desconhecida e o burburinho crescente no café, um pensamento atravessou sua mente. O que mais a verdade poderia custar? Mas antes que pudesse tocar nas emoções que a bombardeavam, uma explosão súbita, estrondosa, interrompeu o ambiente. O barulho foi como um trovão, e as janelas dos arredores tremeram. Todos no café giraram os rostos em direção à porta. Um grupo de homens encapuzados e armados invadiu o lugar. Suas intenções óbvias. Eles clamavam ordens para que todos se jogassem ao chão. E o caos rapidamente. As pessoas gritavam e corriam em todas as direções, enquanto Simone permaneceu paralisada, seu coração batendo descompassado. A imagem de Dona Maria, moldada em desespero, era quase surreal. Entre o tumulto, um homem alto, com um olhar intenso, se destacou. Ele parecia não se importar com o que estava acontecendo ao seu redor.
caminhou em direção a Dona Maria, apontando um dedo acusatório. Pensou que poderia se esconder, não é? Gritou ele, a voz repleta de ódio. Eu sempre soube onde você estava e agora é sua hora. Simone, ainda em choque, sentiu o sangue escorrer de seu rosto. O que isso significava? O que mais estava escondido nas sombras daquela história? Quem eram aqueles homens? Qual era a verdadeira conexão de Maria com todo aquele absurdo? O senso de pânico aumentava, enquanto a realidade se transformava numa série de perguntas turbulentas. O fio da história que parecia se desenrolar agora. E, em meio a tudo isso, Simone percebeu que a luta para descobrir a verdade tinha se tornado uma luta pela sobrevivência. O que mais esses encapuzados sabiam? O que mais poderia ser revelado? O tempo parecia se arrastar, cada segundo uma eternidade, enquanto o cenário ao redor dela se desenrolava em um frenesi de energia sombrio e perigoso. E no fundo da mente de Simone, duas perguntas cruciais ecoavam sem parar. Até onde ela estava disposta a ir por suas verdades? E o que mais tinha a perder? Simone estava paralisada, mas a cena ao seu redor explodia em movimento. As sombras invadindo o café se tornaram reais, cada grito se transformando em eco de desespero. O sujeito com o capuz e a arma avançou, e Dona Maria estava a poucos passos dele, seu olhar suplicante cortando o ar com a urgência de uma mãe que precisa proteger seu filho. Fique calma, Maria, gritou um dos agentes, sua voz firme, mas a tensão na sala. Você tem que me ouvir, disse a doutora Carolina, seu tom caloroso tentando ser uma âncora em meio ao caos. O que estamos enfrentando é muito maior do que todos nós. Aquela era um momento decisivo. O homem encapuzado olhou para a gente e, num movimento rápido, disparou. O estrondo reverberou pelo café e o tempo parou. Simone sentiu seu coração desabar. O mundo parecia desmoronar em frações de segundos. Nadando em gritos e desespero, ela avistou a figura de Dona Maria cair. O eco do que já fora um pilar de amor em sua vida. E o calor do pânico começou a escorrer por suas veias. A raiva e a confusão formavam tempestades dentro dela. Maria! Gritou Simone, mas sem sinal de resposta. Os outros começaram a correr. O caos tomou conta. O desespero de uma mulher, o eco das memórias de Simone se chocando com a necessária realidade. Não! Berrou Simone, lançando-se para a direção de Dona Maria, enquanto o caos que a envolvia acelerava. O homem que disparou estava prestes a atacar de novo, as órbitas de seus olhos brilhando com uma determinação assustadora. Nesse momento, algo no olhar de Dona Maria mudou. Seus olhos travaram com os de Simone, e um intenso momento de conexão aconteceu. Uma luz de entendimento. Sempre pensei em te proteger, sussurrou Dona Maria, antes de sucumbir ao chão. O tempo parecia dilatar. O mundo se dividir entre a dor e esperança. A cena era uma verdadeira batalha entre a verdade e a ignorância. Drones policiais começaram a adentrar, as sirenes ecoando como um lamento coletivo. No calor do momento,
Simone se lembrou de cada pingo de conforto, cada segredo que fora sussurrado nas noites de chuva. A verdade que ela havia buscado por tanto tempo estava diante dela, não apenas a. Simone gritou, encontrando sua força. Chega de mentiras! Ela olhou para o homem encapuzado, a raiva se transformando em determinação. Ele hesitou. O agente, ciente da mudança, empurrou-se à frente, dando apoio ao poder da verdade que emergia. E aí, tudo mudou. O estampido de passos, o som das botas e a certeza de que a luz era mais poderosa que a escuridão. O agente prendeu o homem. O caos foi se acalmando aos poucos. Finalmente, com Dona Maria sendo socorrida. A seca na garganta de Simone parecia aliviada. O coração fértil da luta pela verdade pulsava vibrante. As conexões, mesmo dolorosas, eram mais robustas, e as histórias que se entrelaçavam a guiavam por um caminho de esperança. A sombra do passado fluiu, enquanto novas possibilidades começaram a surgir. Nos dias seguintes, Simone olhou para o horizonte e respirou fundo. A luta não terminara, mas agora tinha aliados. E Dona Maria, ainda ferida, era mais que uma cúmplice. Era um fio de conexão em uma teia maior. Essa jornada a levaria a lugares inesperados. A verdade finalmente prevalecia. Mas a questione habitual ainda a assaltava. O que mais estava por vir? Como poderia viver no mundo em meio a uma tempestade de segredos? E assim, mesmo com a dor das perdas, o perene desejo de buscar a verdade tornou-se essencial. A vida era feita de histórias entrelaçadas. A questão era quem daria voz a essas histórias. E você, querido leitor, o que acha que devemos fazer? Você precisa se inscrever agora neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o nosso algoritmo e impulsionar essa incrível jornada. Inegavelmente, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho chocante. Eles merecem, e você também. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações.